E essa é importante. Vamos finalizar com essa, que é do Eric Piaga. E ele diz o seguinte, superchat também, agradecer. Boa noite, gostaria de saber o que exatamente é o globalismo e por que tantos sentem que é uma ameaça globalista. Esse pessoal tem alguma razão? Eu sei que você gosta de falar dessa. Tem, então, né? Vamos dizer o seguinte, olha, globalismo. Existe o uso do conceito em RI e o uso do conceito na política. Isso. Né? Em RI, se você for procurar lá a palavra globalismo, dá um Ctrl F, vai procurar. É uma palavra muito pouco usada, porque, em geral, os autores que trabalham com globalização podem usar a palavra globalismo como um sinônimo ou uma palavra muito parecida. Então, por exemplo, Kyohei e Nai, são os dois grandes ali do pensamento liberal. Eles trabalham o globalismo como uma métrica de quantidade de globalização. Então, por exemplo, a taxa de globalismo do mundo aumentou nos anos 90 porque a globalização porque se tornou aumentou. mais global, Exatamente. A economia está mais aberta. Exatamente. Então, o globalismo era um termo técnico que mensurava capacidade de globalização ou taxa de globalização. Agora, no mundo político, o termo globalismo ele vai surgir nos anos 90 e vai ganhar muita força com a eleição do Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui no Brasil. E ele denota uma ideia um pouco diferente, porque não é globalização. Globalismo, na visão que hoje está sendo popularizada pela política, diz respeito a uma grande conspiração global, cujo objetivo seria desenraizar as pessoas da sua própria cultura, aculturar, alienar as pessoas e tirar delas as três bases daquilo que forma um indivíduo no Ocidente, na história do Ocidente. Família, nação e Deus. Isso. Então, globalismo, em palavras muito simples, é um projeto de aculturação do Ocidente, tirando-lhes os seus três pilares, família, Deus e nação, como forma de dominação política. Quem que quer aculturar? Quem quer tirar família, Deus e nação? As grandes elites financeiras internacionais que, para vender, elas precisam tirar a cultura, para pasteurizar, né, o mercado. Uniformizar todo mundo gosta da mesma coisa, e aí, obviamente, todo mundo defende o nada, tudo é relativo. Exatamente. E, obviamente, em cima disso vem o comunista, porque o comunista também não gosta de Deus, nem de família, nem de nação. Então, essa ideia de uma conspiração globalista e comunista, ela ganhou muita força nesse discurso de uma extrema-direita que surgiu ou ressurgiu no mundo recentemente, justamente porque é um inimigo perfeito, porque ele não existe de maneira tangível, mas justamente porque ele não está ali, você não consegue vê-lo, ele é muito perigoso e ele gera essa ansiedade permanente. Então o inimigo não é o Saddam Hussein, não é o Bin Laden, é a ONU, são as elites, é o George Soros, mas o George Soros não está escondido numa caverna no Afeganistão, ele está ali numa fundação, os Illuminati. Exatamente. Aí começa, aí tem vários níveis de piração, algumas que chegam até a maçonaria Illuminati, nova ordem mundial, algumas que são mais pé no chão. No que eu acho que os defensores desse global, quer dizer, quem defende a ideia, a existência do conceito, o que eu acho que eles têm razão? De fato, a ONU é orientada por valores progressistas, de fato a ONU tem aí uma inclinação desenvolvimentista ou terceiro-mundista, porque afinal de contas a ONU tem 200 países quase. E a maioria deles estão nessa condição. A maioria defende esse tipo de... Agora, eu não vejo nada disso como uma conspiração. O problema, de novo, voltando àquele papo que a gente estava tendo, é a intencionalidade, é achar que existe de fato um telefone, o George Soros liga para o Bill Gates e liga para o Xi Jinping e fala, vamos botar um chip nas pessoas. Eu acho que isso aí já é um exagero. E muita gente, inclusive na pandemia, intensificou essa piração. Um cara lá, estava na FUNAG, nesses eventos que o Itamaraty promove, dizendo que o lockdown era comparável a gulags soviéticos e ao Holocausto. Aí começa uma coisa nesse nível, assim, porque tudo trata dessa intencionalidade que, na minha opinião, não existe. O George Soros, ele financia, sei lá, uma ONG que defende direitos humanos ou feminismo. As pessoas financiam coisas, os irmãos Koch nos Estados Unidos financiam coisas, e tudo bem, e faz parte do jogo, né? Não, eu acho que eu respondi, tem uma resposta minha, eu não sei se a gente fez um corte disso, mas se não, vamos fazer. Que eu falo, né, que é possível alguém, tem um grupo que está dominando o mundo. Não, você não consegue dominar a sua vida.
Você não é dono da sua vida, 100%. Você não faz o que você quer. Claro. Ninguém. Imagina você fazer isso com o mundo. Ah, não, mas eles têm muito poder. Ué, mas e daí? O interesse do Bill Gates é diferente do Soros, que é diferente do Elon Musk, que é diferente do outro. Cada um tem um interesse. Assim, para eles sentarem todos na mesma mesa e concordarem, nem acontece porque eles estão competindo entre eles. Exato. Então, é uma viagem isso, assim, tipo, nesse nível, né? De achar que existe esse grupo, que eles se ligam e falam, agora nós vamos mandar todo mundo ir para cá e todo mundo vai. Você não consegue ninguém fazer nada do que você quer. E aí tem dois problemas com relação ao globalismo para a gente finalizar. Problema número 1 é essa ideia de dividir o mundo entre amigo e inimigo é muito perigosa, né? A gente sabe, isso está lá na teoria política do Carl Schmitt, que foi um grande inspirador do nazismo, inclusive, que essa forma de se pensar política sempre a partir do inimigo, ela é perigosa, porque ela obstrui o diálogo, você não consegue negociar, ela não é democrática e tal. Então essa coisa de ver globalismo e ver conspiração em tudo quanto é lugar, isso é perigoso para a própria democracia. E aí tem uma outra questão, que é, a gente conhece teorias conspiratórias globais, e você, Reni, sabe tão bem quanto eu, que de uma maneira geral, no Ocidente, elas vão bater no antissemitismo. Ou seja, em algum momento vai ter um judeu que é culpado da história toda. Judeu. Barão de Rothschild, Reni, entendeu? Em algum momento alguém vai chegar e vai dizer, olha, tem um judeu... Tem uma vez, alguém me fez uma pergunta aqui, para quem eu verdadeiramente trabalho? É isso, pronto. Então, esse tipo de piração, ele tem, não de maneira escancarada, mas sim velada, um lado potencialmente antissemita. Que nos Estados Unidos, por exemplo, os supremacistas brancos, que são muito dessa teoria do globalismo e tal, eles são antissemitas abertamente. Sim. Então, o problema do Soros é ser judeu, depois é o resto. Aqui no Brasil, eu acho que isso ainda não está assim. Quer dizer, essa tem uma coisa meio relação, filo-israelense. Mas, de novo, é o potencial. É você muito rapidamente sair da teoria genérica da conspiração e botar a culpa em alguém, e esse alguém é por uma religião, por uma etnia. Então, esse é um problema que eu vejo real e que tem muita gente que apoia, que nutre essa piração, que talvez não veja isso acontecer, mas não veja, mas depois está se juntando e Exatamente. Concordando e se tornando também, né, um antissemita, Claro. ou sei lá o que. Enfim, vai entrar dentro de um discurso, de uma mentalidade de ódio e de racismo, Claro. e enfim, tudo que está ligado com isso.